Olá, boa noite. Boa noite. E vamos aqui de mais uma live das segundas. Estou só esperando aqui minha convidada chegar para que eu possa chamá-la. Hoje a gente vai conversar com a Amanda Bonatti, também uma escritora da Coerência, da mesma casa editorial que nós estamos. E ela ainda não chegou por aqui. Mas vamos aguardar só mais um pouquinho, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre uma escritora brasileira contemporânea, né? Olá, chegou aqui minha convidada, já vou te chamar. Prontinho, convite enviado. Vamos lá. Oi, Sibeli. Olá! Boa noite, tudo bom? Tudo bom por aí? Se conseguir dar uma arrumadinha na tua câmera, vai ficar melhor, para ficar mais enquadrado. Tá muito baixa? Tá muito baixa. Deixa eu botar uns livros aqui embaixo. Tá cortando sua testa. Pronto, agora chegou. Tá ótimo. Isso, melhorou sim. Prontinho. Boa noite, Amanda. É um prazer recebê-la aqui nessa conversa de hoje, né? Todas as segundas nós temos feito lives. Eu não sei se você acompanhou alguma, mas tudo faz parte do projeto Felina, né? O projeto Compre o Livro Nacional, um projeto que tenta, nesse trabalho de formiguinha, né? Tentar mostrar e evidenciar a literatura nacional e novas escritoras, as escritoras contemporâneas, né? Em especial, eu estou fazendo com mulheres, né? Com mulheres aqui, nesse bate-papo, tentando falar um pouquinho da sua criação literária, dos seus novos trabalhos. E tem sido para mim um prazer imenso, porque eu tenho conhecido pessoas extremamente talentosas, né? Pessoas que eu não conhecia até então. Então, eu acredito que para muitas pessoas também que nos seguem ou que seguem a autora, é sempre muito bom saber mais, né? Uma vez eu escutei de um poeta que ele falava que a gente, quando conhece um pouco mais sobre o autor, é mais fácil ter curiosidade de conhecer sua escrita, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver. Mas, se por favor, Amanda, se apresenta para a gente, me fala um pouquinho aí de você, rapidamente. Tá joia. Meu nome é Amanda Bonatti, eu escrevo há muito tempo, mas eu comecei a publicar os meus livros em 2013. Então, eu passei aí pela poesia, escrevi contos, depois comecei a escrever romances, né? O primeiro romance que eu escrevi foi o romance Lágrimas de Outono, que é um romance espírita, mas não foi o primeiro livro que eu publiquei. Eu publiquei outras coisas antes e hoje eu me dedico a escrever mais romances de época. Então eu tenho esse gênero que eu comecei a escrever, me apaixonei, me encantei. Eu moro em Santa Catarina, né? Eu sou do grupo editorial Coerência, que publica os meus livros. E sempre que dá, eu tô em São Paulo para ficar mais próximo do pessoal, participar de bienais, de feiras. É isso aí. Que interessante. Então, é o seu primeiro romance, foi um romance espírita, é isso? Eu entendi bem? Foi. Então, Inspirado você numa história verdadeira. é muito eclética, né, a sua escrita, porque eu já vi que você, você tem poesia também. Então, conta pra gente um pouquinho, já que você falou desse romance espírita baseado em uma história verdadeira, me conta um pouquinho sobre esse teu romance. É que no início, né, quando a gente começa a escrever, eu queria era escrever, mas não sabia sobre o que nem qual era o meu estilo. Então, como eu lia de Uhum. tudo, demorou para me encontrar dentro de um gênero. Hoje eu falo que eu me encontrei dentro do romance de época, mas não posso dizer que vou ficar fechada nisso, né? Então eu experimentei outras coisas que era para saber do que eu realmente gostava. A poesia era algo muito subjetivo. Eu escrevia para colocar no papel meus sentimentos, coisas de adolescente e tudo.
Depois eu passei a experimentar escrever narrativas um pouco mais longas. E aí comecei a escrever contos. Só que os meus contos inicialmente eram causos, né? Histórias assim de lenda urbana. E não era muito o que eu queria ainda, apesar de eu gostar muito, porque cresci numa família que meu avô é um contador de histórias, você fica do lado dele 5 minutos, ele já tem uma história para contar, né? Então, às tardes, assim, de final de semana, quando eu morava do lado da casa dele, era assim, ficar final de semana conversando sobre histórias, lendas urbanas. Então, a minha primeira escrita dentro como contista foi lendas urbanas. E o romance, né, o romance espírita Lágrimas de Outono, ele veio de uma história da minha família, né, uma história real que me foi contada. E eu sempre achei muito linda a história. E eu trabalhava na época como professora de educação infantil, 40 horas semanais, então era muito rotina, muito corrida. Não tinha tempo para me dedicar à escrita como eu tenho hoje. Então eu escrevia finais de semana, às vezes deixava o livro muito tempo sem mexer, não sabia muito assim sobre estrutura mesmo de um texto, né? Agora tem que fazer assim é um travessão, assim é um parágrafo, uma tensão narrativa, então era tudo muito intuitivo. E eu levei 6 anos para terminar esse livro por causa disso. E aí foi nascendo outras, conforme a vida ia me levando para alguns caminhos diferentes, eu também experimentava um gênero diferente. Quando eu me tornei mãe, quando eu engravidei, eu não conseguia mais escrever Lágrimas de Outono, que é um drama, né? É um drama. Então eu comecei a escrever diário de maternidade, e daí também saiu um livro, que é o SOS Mamãe de Primeira Viagem, que é um diário de gravidez, na verdade, uma forma de uma conversa, né, com outras mulheres que também estão passando, né, estão passando pelo que eu passei na época, que foi a minha primeira gravidez. Interessante. Então, esse foi seu segundo livro, que é voltado para as mulheres. O primeiro foi Amar Itajaí, que foi um de poesia. Ele foi lançado por uma lei de incentivo à cultura da cidade de Itajaí. Então, passei por um edital, fui aprovada e o livro, de repente, chegou para mim muitos livros, eram 1000 livros na época, e eu, como autora inexperiente, nunca tinha trabalhado com isso, resolvi doar esses livros para todas as escolas do município. Então, fui em escolas, universidades, e foi muito bom, porque ou eu ficava com aqueles 1000 livros dentro de casa, ou eu distribuía eles, né? Então, hoje os livros, praticamente todas as escolas do município têm, aí me chamam quando é feira literária, quando é aniversário do município, porque o livro, ele tem ligação com a cidade, né? Ele fala sobre as belezas naturais, as praias, e foi meu primeiro livro. Aí, meu segundo livro foi Mamãe de Primeira Viagem. Sim, nossa, que lindo isso! Uma semeadura maravilhosa, né? Fantástico. E a questão, eu fiquei curiosa com o romance baseado em fatos reais. Você tem alguma ligação com a religião, no caso espírita? Sim, eu estudo a Sim. doutrina espírita. Eu comecei com 12 anos, por iniciativa própria, lendo os livros. E depois eu comecei a estudar em casa, né? Escrevi outros romances dentro desse gênero, mas ainda não terminei. Tem um em andamento, que é o Ubuntu, que ele vai ser um romance espírita e também um romance histórico. Ele vai falar sobre várias vidas, né? A partir do contexto lá do início da escravidão até mais ou menos 1800. Como se fosse três fases de uma vida de um mesmo espírito, reencarnações, né? Interessante, muito interessante. E depois dele veio o quê? Depois do Lágrimas de Outono, eu escrevi O Bosque de Faias, que ele é um livro que foi lançado lá em 2016, se eu não me engano, 17. E aí começou uma coleção de romances de época. Foi daí que eu me apaixonei por romance de época. Eu escrevi O Bosque de Faias, Um Amor para Johann, que é o segundo, e o terceiro, que é o Eleanor e as Cores do Amor, que é esse livro que está aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês. Eleanor e as Cores do Amor. Sim. E ele é o único que o grupo editorial Coerência publicou, ele é o terceiro da série. Só que como são livros independentes, né, não tem ligação na sequência, né? Eles puderam ser publicados de forma separada, não na ordem. Sim. E você está trabalhando agora com a Eleanor ou já tem um outro depois dele? O Eleanor, que é esse que eu lancei em dezembro. Aí agora eu estou escrevendo 2 romances, que um é como é que eu vou dizer? Ele é uma obra inacabada de Jane Austen, que é o livro Sadeton, né? Que a Jane Austen, infelizmente, ela faleceu e deixou algumas obras, né, inacabadas, e eu sou grande fã da autora.
Então, um desses livros, que é o Sanditon, eu comecei a trabalhar na escrita da continuação para o final da história. E o outro é esse romance que eu comentei com você, que é o Ubuntu, que ele fala sobre uma filosofia africana, que significa eu sou quem sou porque somos todos nós. Fala da importância de a gente pensar na nossa comunidade para poder viver bem. Que ninguém vive sozinho, né? Ninguém vive bem se a comunidade também não estiver bem, que é o conceito do livro. Fantástico. E deixa eu me ver, eu anotei aqui um que eu fiquei curiosa também, é Lágrimas de Outono. Esse foi... Então, esse foi antes de Eleanor? Esse foi antes. Ele foi publicado antes e ele é a segunda publicação agora, é uma republicação. Ah, né? Tá. Maravilha. Vai lá que a mãe já vai. Ô, mãe, sabia que a Safari te conhece? Tá bom, filho. Já vai lá. Dudu. E me diz uma coisa, como é que foi isso? Esses romances, eles se passam onde? Geralmente, teus romances são romances de época. A ambientação no Brasil, como é que é? Os meus romances de época, como por exemplo Eleanor, O Bosque de Faias, Amor para Johann, os três se passam na França no século XIX. Já Lágrimas de Outono, esse passa no Brasil, em Santa Catarina, e no interior, e a segunda fase do livro é na capital, em Florianópolis. Muito bem. E por que a escolha da França? Encantamento. Eu acho que a primeira ligação que eu tive com livros, eu gosto muito da literatura francesa, gosto de filmes, gosto do idioma. Eu vi uma série, a primeira série de época que eu assisti foi Reagan, né, que é a história da rainha da Escócia, da princesa da Escócia, que se tornou rainha depois. E aí eu comecei a ver aquelas paisagens, aqueles lugares. Quando eu precisei decidir pela ambientação, eu estava muito encantada já com aquilo, porque eu estava assistindo a série, muito fã. Falei, vou pesquisar e vou escrever aqui. Aí comecei o Bosque de Faias, né, que é a faia, que é uma árvore muito comum lá no lugar. Sim, maravilha. Então, quando você vai criar uma história com ambientação na França, então vem a cultura envolvida, os personagens, os nomes, obviamente. Eu faço uma pesquisa, né, sobre tudo isso, e por também ser um romance de época, eu tento colocar um pouco das questões culturais, da época, de política, mas sem colocar muito, né, para não tirar o foco de ser um romance de época, não ser um romance histórico, que as leitoras gostam do romance mesmo, né, da história do casal, da aventura, mas a ambientação ela é super importante e requer muita pesquisa mesmo, muita. Interessante. Eu fiquei muito curiosa com a Eleanor, que você, se eu não estiver enganada, eu estava dando uma olhada, você fala da representatividade de uma personagem, esse, eu estou certa? Isso, a Eleanor, que ela tem... Ela nasceu cega. Fala dele. E então, imagina, no século XIX, né, já era difícil para a mulher se colocar na sociedade, já era difícil para muitas coisas, o preconceito, né, nossa, muito. E a Eleanor nasce numa família que, embora acolha ela, tem tem preconceitos e também tem aquela questão da superproteção, né? Então, a mãe superprotege, não encoraja, o pai, ao contrário, encoraja. E a Eleanor, quando ela se torna, né, uma mulher, ela já está ali considerada uma solteirona, porque, né, a mulher não casou com 23, 25 anos, já era solteirona no século XIX. E então, tem um personagem, que é o Thierry, ele vem até a família dela para conhecer a irmã caçula, só que ele se apaixona pela Eleanor. E todo mundo fica, nossa, como que ele se apaixonou pela Eleanor? Como se ela fosse, né? E ele descobre vários talentos nela, uma menina que é muito, muito sensível, que tem uma biblioteca, reconhece os livros pelo toque, né? A irmã dela lê para ela, que é os olhos dela, né? Lê. E a Eleanor cavalga, toca piano. E o Thierry fica encantado por ela. E então o livro é essa luta para eles poderem viver, né? Ela ter a liberdade de escolher e viver esse grande amor. Muito bem. E você já pensa no próximo? Você é bem ativa na escrita, são 7 livros ao todo, é isso? São 7 livros.
Eu tenho um que é e-book, que é Eros, que é o único romance contemporâneo que eu já escrevi. Tá só na Amazon, que é Eros. E agora, no momento, eu não tô tão ativa quanto já fui antes da pandemia, né? Como vocês puderam ver, né? O Eduardo veio aqui me visitar e é assim o dia inteiro, porque quem tem filhos pequenos e ele tá na escolinha, então faz aula em casa. A minha rotina ficou bem diferente depois da pandemia do ano passado para cá. Então, eu poderia... Geralmente, eu escrevo um livro em um ano e já estamos aí no segundo ano e eu não terminei nenhum dos meus projetos. E eu achei interessante que você falando com relação a se prender a um gênero só, né? E foi um assunto que eu estava conversando exatamente essa semana, falando sobre isso, pela questão de... Porque eu também tenho essa coisa, eu não gosto de me prender a nenhuma regra que, principalmente, que me atrapalhe na minha criatividade. Né? E eu vi que a sugestão é sempre que quando você começa com um gênero, você continue nele, né? E eu estou pensando sobre isso. Eu queria que você compartilhasse a sua opinião com relação a isso. O que você acha? Você acha que o mercado ele realmente cobra isso do escritor? De começar e que dá continuidade a apenas um gênero para não deixar o leitor insatisfeito? Você acredita que isso Eu tem a acho ver? que é uma cobrança talvez mais do leitor, do autor, e uma comparação talvez com outros autores. Porque aí a gente se inspira, né, e vê outros autores grandes e eles já estão consolidados geralmente dentro de um gênero, né? Então você não imagina, sei lá, a autora do Harry Potter escrevendo romance, fica diferente, né? Escrevendo só, não escrever mais fantasia. Só que ela já construiu, já se encontrou dentro desse gênero, né? E talvez, se eu não me aventurasse a escrever outra coisa, eu ficaria presa talvez até gostando, mas tem muitos outros gêneros sem poder experimentar. Então, eu acho que eu ter experimentado vários outros gêneros antes fez com que eu tivesse certeza quando eu escolhi o romance de época para seguir uma linha de livros, né? Então, eu escrevi 4 romances de época seguidos um do outro. Se eu não tivesse gostado lá no primeiro, teria partido para outro, né? Então, tem que experimentar. Eu acho que é uma cobrança mais do autor. O mercado, talvez, um pouco, porque você vamos supor que você vai lá e faça sucesso dentro de uma editora publicando um determinado gênero. De repente, se mudar, não é legal para o mercado, né? Sim. Amanda, você lê muito? Leio muito, muito. E o que você costuma ler? Ultimamente, eu tenho lido os livros que eu assinei a Tag, né? Que é um clube de assinatura de livros. Então, eu tenho lido os livros que a Tag manda e lido muitos e-books nacionais na Amazon. Li muitos livros de colegas da nossa editora, li outros romances clássicos, eu gosto muito de ler clássico. E gosto também de reler, quando eu tenho tempo, né, os livros meus preferidos, né? Tipo Orgulho e Preconceito. Gosto de leio muito. Atualmente, para não mentir, eu tô lendo Harry Potter com o meu filho. Sim. Você acredita numa mudança na literatura hoje? Eu acho que sim. Eu acho que a literatura, ela, além de ser uma porta, né, para a gente ir para o mundo dos sonhos, esquecer um pouco, às vezes, a nossa realidade, que é tão pesada, né, às vezes tão difícil, ela também é uma fuga para quem escreve, né, é um lugar aconchegante para quem se encontra dentro dela e também é um aconchegante para quem lê. Eu acho que a literatura pode transformar muitas coisas. É como se fosse mesmo o alimento que toda alma precisa, né? Não só o alimento corporal, mas o alimento espiritual e o alimento, né, cultural. E você percebe mudança na literatura nacional contemporânea hoje, no mercado editorial? Você acredita que está havendo essa mudança, que já está começando um novo tempo, ou você acha que isso é um sonho? Não, eu acho que sim. Em 2013, 2015, eu participei da era dos blogs, né? Tinha muitas pessoas incentivando. E hoje, agora, nós estamos na era dos bookstagrams, né? Na internet. Eu não sei se é porque eu estou dentro do meio, mas eu vejo muita gente abraçando a literatura nacional. Eu vejo muito pessoal que lê e depois faz resenhas, tem as páginas, né, de apoio, que abraçam e mostram para as pessoas e falam, esse livro aqui não deixa nada a desejar para nenhum, vamos ler. E autores também que se entregam a isso, colocam o livro, o e-book lá de graça na Amazon, porque a gente vê que a vontade deles mesmo é ser lido, chegar, né, nos leitores. Então, eu acredito que sim, de quando eu comecei até
até hoje, eu vejo que teve uma mudança muito legal já, de aceitação, de não ter mais preconceito contra a nossa literatura, que é muito boa. Sim. E com relação ao preconceito, a nossa literatura, que é muito boa, você fala no todo, no geral, ou você fala em relação à mulher? Um todo. Eu acho que em todos os gêneros, dependente também se é mulher, se é autora, se é autor, eu acho que a literatura nacional já passou por bastante preconceito. As pessoas passavam muito por essa questão de achar que o que vinha de fora era melhor, partir desse pressuposto, né? E eu acho que hoje, com o mercado editorial, com as editoras também abrindo mais porta para autores nacionais, a gente vendo autores nacionais se destacando, com filmes virando, né, os seus livros se tornando adaptações. Isso vai dando esperança, né, para a gente e mostrando que a gente é capaz e que é possível para todos. Você teve dificuldade com casa editorial? Para falar a verdade, não. Achei que todo mundo fala muito, né, que é difícil encontrar uma editora e para mim não foi difícil. Eu publiquei a primeira vez, quando eu decidi mostrar meu trabalho, assim, uma amiga falou, escreve no Wattpad, porque o Wattpad eu não conhecia. É uma plataforma muito legal, as pessoas vão lá e colocam um capítulo por semana. Falei, vou colocar lá, então. E comecei a escrever lá, recebi muito retorno legal e a proposta pela primeira vez de uma editora para publicar, já foi um convite para publicar tradicional, era uma editora pequena, tá certo, né? Que também a gente tem que... era de acordo com aquilo com a fase que eu estava vivendo. E depois, conforme os anos foram passando, eu continuei escrevendo, continuei divulgando e continuaram aparecendo oportunidades para mim de publicação, que eu pude participar de feiras, de bienais. 2015 para cá, acho que eu fui em todas, só menos em uma, sempre com uma editora e publicando de forma tradicional e com muito carinho dos leitores. Então, assim, não tive dificuldade. Tive dificuldade no sentido de, lá no início, encontrar propostas que não eram tão sérias, né? Mas ficou lá no passado. Que coisa boa, então. É. E a gente começou a falar dos seus livros, mas aí você não falou pra gente como é que foi o começo de tudo, assim, como é que começou esse teu namoro com a literatura? Né? Você sempre gostou de escrever, sempre gostou de ler, como é que foi isso? Sempre gostei, minha mãe sempre gostou, então tinha livro em casa, incentivava. Aos 12 anos, eu comecei a escrever enlouquecidamente, muito, poemas. Escrevia muitos poemas, tinha aqueles cadernos de escola, e aí enchia cadernos de escola com poemas, e guardava, não mostrava para ninguém. E eu tinha uma característica que eu acho que trago até hoje, né de escrever poesia e escrever prosa poética. Então, escrevia com rima, sem rima, de forma livre, e isso vem até hoje. Se pegar qualquer um dos meus romances e abrir, você não vai encontrar uma escrita muito direta, rápida. Ela é uma leitura um pouco mais poética mesmo, fica ali floreando um pouco ali nos sentimentos. E então, foi com 12 anos que eu comecei a escrever. Depois, não parei mais, até hoje. Que coisa boa. E você trabalha com escrita, basicamente, hoje? Você é formada em letras, não é isso? Isso, eu me formei primeiro em pedagogia, depois letras. Aí eu fiz uma pós-graduação em revisão de textos, já para trabalhar dentro do mercado, enquanto eu estivesse escrevendo, né? Que todo início, nenhum autor já começa a estourar de vender e tal. Então, como eu decidi largar minha carreira como professora para me dedicar à escrita, eu abracei outras formas, né? De me sustentar também. Então, me sustentava com a revisão e comecei a trabalhar com mentoria literária, né? Que a gente chamava de coaching também. Então, tem algumas pessoas que eu faço acompanhamento, né, da carreira, dos livros, o que escreve. E essas minhas atividades aí que eu faço dentro da literatura. Coisa boa, né, Amanda? Isso é muito bom, né? Começar a trabalhar dentro daquilo que a gente gosta e que escolhe, né, para ser sua profissão. E eu vejo hoje tanta gente dizendo que quer viver de escrita, né? Sim. Principalmente com a arte, né? Geralmente quem faz arte quer viver de arte e não é fácil, né? Principalmente viver só de arte. Exato. Né? E o que você aconselharia para as meninas que estão começando aí? O que você dá uma dica? A primeira dica que eu dou é não tenha medo, né? Nem tenha vergonha de mostrar o seu trabalho para as pessoas, para os amigos próximos, para a família.
na internet, né? Mostra, porque às vezes a gente tem uma insegurança que é normal lá no início, mas mostra o trabalho para as pessoas, que elas vão se identificar, né? Cria uma página para colocar pensamentos, escreva todo dia, nem que seja um pouquinho por dia, mas é importante se manter conectada também com coisas boas, né? Ouvir música boa, assistir filmes bons, estar do lado de pessoas que te elevem, né? E tudo isso faz com que a gente fique... Quem trabalha com literatura, com qualquer arte, precisa disso, né? Dessa atmosfera toda aí, essa vibe boa para escrever, para trabalhar com o que for, né? Quer que seja dentro da arte. O que mais te inspira? Eu me inspiro muito nas pessoas, sempre observei muito como as pessoas se comportavam para poder criar meus personagens. E sempre fui uma pessoa que vive muito no mundo das ideias. Às vezes, eu sou muito distraída também por causa disso. As pessoas falam, nossa, você está distraída, o que você está pensando? Tudo. Várias coisas. Então, muito assim, no mundo da lua, como, né? Falavam para mim muito quando eu era criança. Muito mundo da lua. Então, me inspiro muito na minha própria imaginação, que é muito vasta, não acaba nunca. E nas pessoas, nas histórias que eu escuto das pessoas. Você já recebeu, assim, uma crítica que... Existe crítica construtiva que são maravilhosas, né? Mas existe as críticas que são exatamente destrutivas, né? Que vai com maldade. Sim. Você já foi vítima disso? Já. Uma vez. Eu ainda consigo lembrar. Uma vez. Só uma vez que eu, por curiosidade, fui procurar na internet, botei lá o nome do meu livro, fui procurar o que estavam falando. E achei uma página, né, que é um lugar onde as pessoas colocam resenhas e avaliam os livros. E uma vez, um comentário, só uma pessoa. E como a gente se apega às vezes nesse né? Naquela noite eu fiquei refletindo muito sobre isso. Um comentário muito assim, desse jeito que você falou, muito negativo e maldoso. De uma forma muito maldosa. E me chocou naquela noite, mas eu fiquei pensando se poderia ainda ter um pouco de razão, algo para que eu pudesse avaliar ali e tirar para mim, né? A razão, qual era a razão Sim. que tinha naquilo, a motivação da pessoa escrever aquilo, né? Para não ter gostado, alguma coisa tinha e eu queria descobrir. Mas depois eu vi que a forma como foi colocada, né? Que não é aquilo que a gente diz, é a forma como a gente diz. Então foi só essa vez, uma vez. Ainda bem, né? É muito ruim isso, né? Eu, semana passada, tive a oportunidade de ver, graças a Deus não foi comigo, né? Mas assim, eu tenho... Isso ainda está... eu ainda estou destilando isso, sabe? Eu fui ler um livro, um e-book, e depois que eu terminei a leitura, eu vi um comentário extremamente negativo à autora. E assim, uma coisa muito agressiva, né? E eu fiquei assim muito perplexa, porque muito chocada. Uhum. Não que isso interferiu no meu ponto de vista com relação à leitura, mas eu fiquei chocada pela autora, que teve que ler aquilo ali, né? E fiquei muito sentida mesmo, porque você vê que é uma coisa assim de querer mesmo fazer uma maldade, né? Nem com o intuito nem de ajudar, porque não ajudou, né? E eu imagino, até hoje eu estou imaginando como é que ela ficou, ou se ela ainda vai ter coragem de enfrentar isso e como é que vai ser esse processo, né? E isso é muito terrível, né? Uma característica muito ruim. Que infelizmente para quem está com a cara na rua, como a gente, né? Aqui na internet, a gente está sujeito a isso, né? Porque aqui a gente está expondo o nosso trabalho e um trabalho muito, muito sincero, né? Porque a arte é isso, né? Eu vejo como a arte de escrever. Sim. E a gente tem que se apegar, né, mais nas coisas boas. Por fim, no final das contas, a gente tem que se apegar mais. Chegam coisas muito... mais quantidade de coisas boas. Então, a gente não pode se apegar naquele... Mas machuca, né? Machuca. É como você disse, né? Foi um comentário, mas um comentário que você lembra até hoje, né? Isso não é... Mas, enfim, mas faz parte, né? Faz parte de quem está por aqui. Pois é, e você quer falar mais sobre o seu mais novo livro, que é Eleanor? Eleanor, não é isso? Esse aqui. Então, vamos falar mais sobre ele. Ele está à venda também pela Amazon. Tá, na Amazon, eu acho que tem vários, tipo, Americanas, na Shopee, em lugares, assim, aplicativos, né? Mas também nas livrarias físicas, assim,
travou um pouco. Voltou. Opa, Oi. voltou. Foi. E no grupo Editorial Coerência, na loja da editora Coerência. Esse livro, e ele está em e-book? Travou de novo. Oi. Voltou? Voltou? Oi. Voltou. Voltou. Está em e-book na Amazon também. Todos os meus livros, Mas Lágrimas de Outono, Bosque de Faia, Amor para Johan, todos eles estão na Amazon. Ótimo, maravilhoso. Então as pessoas têm os dois canais, tanto o livro físico como em e-book, né? Tem pela Amazon, pode ser com você também? No momento eu não tenho. Todos eles ficam com a editora. Para não dizer que eu tenho 3 Lágrimas de Outono. E semana que vem eu vou receber 5 nas Colinas Dorsetshire. Eleanor, eu recebi alguns essa semana, mas aí eu vendi autografado, né? E já foram todos. Só tenho esse. Vai pro correio amanhã. Maravilha. Eu fiquei bem curiosa para conhecer a Eleanor, viu? E eu tô curiosa para conhecer o seu. Aquela capa maravilhosa, um título lindo, uma sinopse incrível. Vai para Amazon em breve, né? Sim, eu tô providenciando já para colocar em e-book, né? Ele tá lá também na Amazon, mas não no formato de e-book. Uhum. De e-book eu tenho um livro de poesias, que foi o primeiro, que é o Cactus. Esse tá lá. Ah, que legal. Mas assim, é bem diferente, né? De escrever poesia, escrever prosa. Enfim, vamos vendo aí o que vai acontecendo. E mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Não, acho que é isso. Pedir para o pessoal, né, que continue acompanhando, valorizando a nossa literatura, e dizer o quanto a gente é agraciado por poder fazer essa conexão, né, que a gente não se conhece, mora tão longe, mas ao mesmo tempo a gente pode se aproximar e a literatura aproxima. É mais uma das coisas maravilhosas que eu experimento desde que eu comecei a escrever, que são as amizades que eu fiz, as pessoas que eu conheci, com quem eu pude conversar. E isso é maravilhoso. É verdade. E o Instagram ajuda muito, não é, Amanda? Ajuda Você muito. usa muito por aqui, não é? Bastante. Então, hoje eu vi um depoimento, não lembro o nome da pessoa, mas falando do seu livro e como é importante isso, né? Porque eu conheço e vendo o vídeo dessa pessoa, já vi o nome dela, mas a forma como ela falou do seu trabalho e em especial do livro Eleanor foi que me chamou tanta atenção, de me dar curiosidade de ler o seu livro. Então foram pequenos detalhes que ela relatou que me chamou a atenção. Quer dizer, e como é importante isso para conquistar um leitor, sabe? Eu vejo muito isso, porque assim, tem muito bookstagram maravilhoso, sem dúvida. Mas assim, tem todo um jeito de falar do livro que realmente não seja artificial, que seja muito natural e que você consegue realmente passar a mensagem para o leitor, né? Que você vê assim que não compre o sabão Omo porque ele é muito bom. Sim, não é algo automático, né? É algo que você vê, não, realmente a pessoa compreendeu o que leu e pegou ali, né, ali a alma do negócio para falar para mim o que tem de especial naquele livro. Exatamente. E assim, eu achei muito bacana. Depois eu vou fazer um comentário lá para você poder identificar o vídeo, porque realmente ele ficou perfeito e foi o que me conquistou no livro de Eleanor, que eu estou curiosíssima. Que bom. Tá bom? Então foi ótimo conversar com você, foi um prazer imenso. Também. Nosso espaço está sempre aberto para quando tiver lançamento, quando tiver uma divulgação, você pode chamar. Essa live fica salva aqui no meu perfil, mas também fica salva no perfil do Felina, né? Que a gente está aí tentando organizar mais um festival do Compra Livre Nacional, que aconteceu a primeira vez ano passado. Estamos tentando ver todas as possibilidades de fazer esse ano, porque não é fácil, né? Porque a gente é um grupo, todo mundo tem suas atividades,
mas doamos um pouco do nosso tempo sempre a esse projeto, por amor à literatura, né? Porque no final das contas não é uma questão de grana, mas é uma questão desse respaldo de que realmente está levando a literatura, está levando novos autores para o conhecimento de novos leitores que vai chegando e enaltecendo, porque eu acho que nossa literatura, não é verdade? Deixa só ela voltar. Destravou. Sim, voltou. Então, vamos encerrar nossa conversa, tá? Com muito prazer de te conhecer aqui, de compartilhar contigo e você compartilhar com a gente das suas experiências literárias. Foi um prazer enorme, tá bom? E fica com você as últimas palavras. Tá bom. Também quero agradecer o convite. Eu me sinto próxima, né? Já me sinto próxima de você por ter essa conversa. Com certeza, quando a gente se encontrar, não somos mais desconhecidas. E quero muito ler o seu livro também. E agradecer a todo mundo que assistiu aqui. Mandar um beijo para todos. Pois, beijo grande, gente. Gratidão. Obrigada.